Cada esposa um temperamento. Que coisa, hein? Que será que é isso? O que tem a ver temperamento com ser esposa? Nós já vamos entender. Cada pessoa é única. Cada pessoa foi criada por Deus de uma maneira maravilhosa, perfeita. Ninguém é igual a ninguém. Pode até ter pessoas parecidas, né? Pode até achar uma pessoa lá do outro lado do mundo parecida com você, mas ela não é você. Cada pessoa, até mesmo gêmeos, eles não são iguais. Eles podem se parecer muito, mas se você olhar bem a fundo, cada um vai ter um temperamento, vai ter um jeito, vai ter, né, marcas, vai ter coisas que você vai observar e você vai ver, não são tão parecidos assim. Por quê? Porque Deus nos criou dessa maneira. Já pensou se nós fôssemos todos iguais? Todo mundo pensando do mesmo jeito, todo mundo reagindo do mesmo jeito, todo mundo com a mesma cara? Meu Deus, Deus é maravilhoso. E lá em 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos chamados a servir, cada um com o seu dom, com a multiforme graça de Deus. Por isso é tão maravilhoso saber que Deus nos criou de forma diferente. Por quê? Porque Ele vai nos usar, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com a sua cara, com o seu temperamento, para servir. E nós, esposas, que lugar para nós servirmos com a multiforme graça de Deus, se não dentro do nosso casamento, né? A gente falou aqui que nós somos muito moldadas dentro do casamento e muito moldadas nós somos a servir dentro do nosso casamento, dentro do relacionamento. E eu quero falar sobre isso. Cada esposa tem um temperamento. Talvez você nunca ouviu falar sobre os temperamentos. A psicologia explica, né? São características que todas as pessoas têm e conforme isso foi feito o estudo, todas as características achadas em todas as pessoas. E aí foi separado em forma de temperamentos. São 4 os temperamentos no geral, de todas as pessoas. Você pode ter mais um temperamento forte em você, mas pode ter um pouquinho de outros. Mas todos têm um temperamento e todos são diferentes. Vai ter pessoas desses 4 tipos de temperamentos, umas com um pouco de outro, uma mistura às vezes, mas esses 4 temperamentos são básicos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que nós temos que entender que cada esposa tem um temperamento? Por quê? Porque isso vai nos levar a entender melhor o nosso marido e os nossos filhos. Por quê? Porque eles também têm um temperamento. Você vai descobrir aqui qual é o seu temperamento e também vai olhar para o seu marido e vai saber qual o temperamento dele. Por que nós devemos saber o temperamento nosso e do nosso marido? Porque muitas vezes há conflitos dentro do casamento que os casais não estão sabendo resolver. Problemas que precisam ser resolvidos e que uma das coisas que pode ajudar é saber sobre o temperamento. Por quê? Porque nós somos corpo, alma, espírito. Alma é quem nós somos, é o nosso temperamento, é as nossas manias, as nossas maneiras de viver, de falar, de agir, de reagir. Isso é do ser humano, não tem como tirar isso. E isso também é espiritual, porque somos espírito, somos criados à imagem de Deus. Mas nós temos visto, né? Muitas pessoas conhecem a Deus, muitas pessoas aceitam a Jesus, descem as águas do batismo, se convertem, mas continuam tendo problemas. A gente ora, a gente repreende o espírito maligno, a gente ora para a pessoa ser curada, a gente ora para a pessoa ser uma pessoa melhor, transformada pelo Espírito Santo, e ela continua com problemas. Então a gente precisa dar uma atenção também para o emocional. Nós precisamos também, além de orar, ler a Bíblia, buscar o acompanhamento, o aconselhamento pastoral, nós também precisamos ajustar o
nosso psicológico, a nossa mente, o nosso emocional. Nós precisamos entender que cada pessoa é diferente e isso é a multiforme graça de Deus, né? A multiforme graça de Deus. E aí nós entendendo que eu sou de um jeito, meu marido é de outro, eu vou conseguir evitar muitos conflitos que tem dentro do meu casamento e que talvez você pense assim: ah, meu marido tá me afrontando, ele vive me provocando. E talvez quando você entender que cada um tem um temperamento diferente, você vai ver que não é uma afronta, não é uma provocação, é o que ele é o temperamento dele, ele é aquela pessoa ali por causa do seu temperamento. Quando você entender que seu marido tem aquele temperamento e não tá provocando você, você vai agir diferente. Porque você vai saber, ele é assim. E eu quero dizer uma coisa pra você: temperamento não muda. Ai, 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 temperamento não muda. Se o seu marido é de um jeito, você é do outro, e você pensa, meu Deus, é por causa do temperamento, eu vou orar pra ele mudar. Ele não vai mudar. Não. Nem você. Mas o Espírito Santo vai nos moldar, ele vai nos ajudar, ele vai nos capacitar e ele vai nos melhorar no nosso temperamento. Por quê? Porque se você está em Cristo, nova criatura, né? Você é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até o seu temperamento. Você não vai deixar de ser quem você é, mas o Espírito Santo faz novas todas as coisas e ele nos molda e nos ajusta. Nesse corpo aqui, nesse temperamento aqui, ele vai me ajustar para que eu possa ser melhor. Então, muitos conflitos acontecem e alguns são por causa do temperamento. Então, ao entender que cada um tem o seu jeito próprio, fica mais fácil perdoar, aceitar, fica mais fácil entender aquilo que o seu marido faz, que muitas vezes você se sente afrontada e que de repente é do temperamento dele, né? Então, assim, nós vamos falar no próximo vídeo sobre os temperamentos, os 4 temperamentos. Então eu quero dizer para você, se prepare para você observar quem você é e para você observar quem é o seu marido. E aí nós vamos estar juntas falando sobre isso e aí nós vamos ver que nós podemos sim melhorar os pontos negativos do nosso temperamento, orar pelos pontos negativos do temperamento do nosso marido e nós podemos melhorar aquilo que já é bom. Porque todos os temperamentos, eles vão ter pontos bons e ruins. Então, eles podem ser, sim, melhorados. Nós vamos falar do temperamento colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Esses são os 4 temperamentos e vocês vão descobrir quem vocês são, quem são, né, o seu marido e até os seus filhos. Muitos conflitos acontecem, por quê? Porque os filhos também têm um temperamento diferente. Quando a gente descobre, a gente começa a viver melhor. Então, se prepare, porque cada pessoa é diferente, ninguém vai ser igual a ninguém, mas em tudo Deus trabalha, porque foi Ele que nos criou. Ele nos criou do jeito que nós somos. E é por isso que nós somos assim, para servir. Se prepare para servir dentro do seu casamento com o seu temperamento.